O Estúdio News de hoje vai falar sobre planejamento financeiro. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Cassiana Fernandes, economista-chefe do JP Morgan no Brasil e membro do grupo macro da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Seja muito bem-vinda, Cassiana. Uma honra conversar com você. Olá, Gustavo. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Cassiana, eu quero começar nossa conversa sobre um problema que já é antigo, não é novo, não é por causa da pandemia, que é a relação à produtividade do Brasil, que é baixa. Segundo isso da FEComércio, o trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano consegue fazer em 15 minutos. E isso, obviamente, não está relacionado ao fato de um ser preguiçoso ou não. É um conjunto de fatores. Mas o quanto essa baixa produtividade te preocupa olhando para esse cenário de retomada econômica, de competitividade dos produtos nacionais, das empresas aqui no Brasil? Então, Gustavo, esse ponto é excelente. Acho que a questão da baixa produtividade no Brasil tem sido objeto de estudo na ciência econômica, assim, desde que eu comecei a estudar economia há alguns anos atrás. Existem vários fatores que explicam essa baixa produtividade, mas acho que a principal consequência da baixa produtividade é que o nosso crescimento potencial também vai ficar inferior à média dos países em desenvolvimento e também a gente demora um pouco mais na nossa recuperação. Acho que esse é um ponto importante para a gente analisar para frente. Tem uma série de iniciativas, tanto do governo quanto da iniciativa privada, para melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro, a questão da educação, acesso de oportunidades, igualdade de oportunidades, acesso à educação, sem dúvida, são fatores fundamentais, e tem outros fatores que a gente vem, enfim, discute já há muito tempo, que é a questão do investimento em infraestrutura, melhora na qualidade dos serviços públicos, redução da burocracia, carga tributária, um regime tributário mais justo, mais simples, mais eficiente. Enfim, acho que teria tempo para uma ampla discussão sobre esse assunto. Claro, ainda eu quero falar de reforma tributária, mas um pouquinho mais para frente. Antes, analisando as expectativas dessa reabertura, como vocês, como grupo macro da Ambima, espera a reabertura econômica? Como que as empresas podem fazer para se replanejar financeiramente para essa reabertura? Olha, Gustavo, tem alguns pontos que são importantes a gente observar quando a gente olha o processo de reabertura, não só no Brasil, como no mundo todo. Dentro de JP Morgan, se a gente olhar numa média geral, acho que tem um ponto importante do processo que a gente está vivendo hoje, que é a questão do ciclo ser muito sincronizado entre os países. Então, você teve uma queda muito abrupta logo como resposta a pandemia, como resposta às restrições de mobilidade, e depois você acaba tendo uma recuperação também rápida, mas ainda incompleta, né? A recuperação demora muito mais tempo para a gente voltar ao nível de crescimento que você tinha no período anterior à crise do que foi a queda. Um ponto importante para ver a diferença entre os países nesse processo de reabertura é exatamente o apoio que você conseguiu dar, que os governos conseguiram dar para garantir a sobrevivência, não só das famílias durante esse processo, que você ficou impedido de ir e vir, muitas famílias impedidas de trabalhar, impedidas de garantir a sua renda, mas do ponto de vista das empresas, aquelas que tiveram acesso a crédito para conseguir passar por esse período sem recorrer a grandes condições de financiamento, endividamento muito alto. Se a gente olha acho que no ponto de vista do Brasil especificamente, a gente vê que as empresas, principalmente as empresas maiores, elas conseguiram ter o acesso a crédito. Acho que os resultados do segundo trimestre desse ano, nas principais empresas que hoje operam no mercado, que têm ações na Bolsa, você acabou vendo um resultado melhor do que o esperado pelo mercado.
você conseguiu ainda, acho que o balanço das empresas continua de uma forma bastante saudável. Se a gente olha principalmente a questão do nível de endividamento, e daí a gente pode discutir quais são os fatores que permitiram isso, foram as políticas públicas, foi o fato de você ter um mercado de capitais aqui dentro bastante desenvolvido, que os bancos públicos e privados conseguiram dar acesso ao crédito dessas empresas, e a questão da taxa de juros hoje está bastante baixa. Cassiano, olhando exatamente para essas empresas que estão tendo que repensar, principalmente os gastos, as empresas menores e que empregam muito aqui no Brasil, qual a importância da realocação de gastos num período como esse? Como é que essas empresas podem colocar na balança o que gastar, o que não gastar, como investir num momento desse de retomada inicial? Olha, Gustavo, depende muito de setor a setor. Eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu também durante essa crise é que não existe uma regra de bolso única para todos os setores, para todas as atividades, né? O comportamento foi bastante diferente. Se você olha, alguns setores, inclusive, acabaram se beneficiando, por exemplo, os setores de alta tecnologia, e acabaram, enfim, até pelas restrições de mobilidade, eles acabaram sendo ainda mais essenciais do que eram antes. Eu diria que é fundamental para a empresa ainda ter um caixa, então acho que aquelas empresas que conseguiram preservar caixa durante o período da crise e não se endividar tanto, são empresas que hoje têm condições para garantir uma retomada mais rápida e uma retomada de forma saudável. A gente tem que olhar também como foi a competição dentro do próprio setor, né? O que aconteceu com seus competidores, se você teve uma mudança significativa, quais são os principais atores dentro de cada um dos setores. Acho que isso também é importante, olhar a competitividade de cada empresa. E tem um ponto, acho que importante, que a gente tem que separar e que usualmente você pode confundir quando você faz a análise das empresas, é a questão da solvência versus a liquidez, né? Você tem um problema, como que a gente explica o que vai acontecer durante essa retomada? Porque eu acho que existem algumas empresas e alguns setores que a gente não é simplesmente um problema de liquidez que você ficou fechado durante 2, 3, 4 meses que seja, e depois você retoma as suas atividades da mesma forma como existiam antes. Existem setores que vão ser mais afetados de uma forma estrutural, e daí também é preciso entender qual é a hora certa de você fechar e de você mudar de atividade. Cassiana, você falou em previsibilidade, em estrutura, em liquidez. Eu queria entrar no assunto, então, reforma tributária. O governo federal enviou essa primeira proposta de reforma tributária em meio a uma pandemia. O ministro Guedes sempre disse que queria ser marcado por um governo que trabalhasse com reformas. Tinha aprovado a reforma previdenciária e agora trabalha com a reforma tributária. Esse momento da pandemia veio, não tem como fugir. Qual é o impacto se a gente não conseguir aprovar uma reforma tributária? Quanto que a gente pode sofrer o país? Vamos lá, eu acho que um ponto importante, Gustavo, é que a questão da reforma tributária, enfim, a gente discute no Brasil, eu acredito, desde 88, quando você promulgou a Constituição brasileira, já se discutia que em algum período do tempo você precisaria fazer uma reforma tributária, porque o nosso sistema tributário decorrente da Constituição é um sistema tributário extremamente complexo e regressivo em relação à estrutura de tributação. Você, no Brasil, acaba tributando de uma forma muito mais forte via impostos indiretos, que acabam afetando as famílias que têm uma renda mais baixa do que a carga tributária que você tem para as famílias, para as pessoas que têm rendas mais altas. Dito isso, se a gente olhar nos últimos 2 anos, principalmente, existem
vários projetos de reforma tributária ocorrendo, sendo negociados no Congresso, né? Você tem a PEC 45, que acho que é o principal projeto hoje, que tá sendo já discutido há alguns anos dentro da Câmara, e que trata de uma reforma tributária muito mais ampla, juntando aí todos os impostos, o ICMS, o ISS, enfim, uma série de impostos estaduais em um único imposto geral sobre o valor agregado, cujo objetivo seria simplificar a estrutura de impostos no Brasil. Eu acho que a proposta do governo, ela adiciona essas reformas que já estavam sendo discutidas. É importante também você fazer uma reforma para garantir a simplificação em relação aos impostos federais, mas ela fica claro que ainda é incompleta. Eu acho que o fato do governo enviar agora, recentemente, como você comentou, durante a pandemia, um pedaço da sua proposta, ele também evidencia que acho que esse consenso que a gente precisa ter para garantir a aprovação, ele ainda está longe de ser atingido. E eu acho que esse é um ponto importante também para a gente olhar. Eu confesso que no nosso cenário, assim, dentro do JP Morgan, eu sou bastante cética em relação à probabilidade de aprovação da reforma tributária no curto prazo. Eu acho que precisa de mais debate. A gente precisa amadurecer mais essa discussão entre governo, Congresso e sociedade para conseguir uma fórmula que melhore, de fato, a nossa estrutura tributária. É algo importante, mas não é o que é a grande discussão, pelo menos no curto prazo. Eu acho que não mudaria o nosso cenário no curto prazo, o fato de você não aprovar. Inclusive, assim, essa é a hipótese que a gente usa na construção. Uma aprovação mais rápida de alguma coisa, ainda que não seja tão ambiciosa quanto a PEC 45 que está sendo discutida na Câmara, seria, na verdade, um fator positivo. Mas daí, se ela é menos ambiciosa, ela também não resolve a grande dificuldade que a gente tem hoje nesse sistema tributário. Cassiana, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Obrigado e até uma próxima. Obrigada a vocês, foi um prazer. Um prazer foi nosso. Bom, o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Para falar mais sobre esse tema, eu converso agora com Patrícia Lages, comentarista financeira do Jornal da Record. Patrícia, um prazer conversar com você. Obrigado por ceder um espaço do seu tempo para participar do Estúdio News. Prazer é meu, muito obrigada. Patrícia, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Com esses efeitos da pandemia, a gente está tentando se reorganizar financeiramente, a maioria das pessoas. Dá para dizer que organização e economia é que nem receita de bolo, é só seguir uma que vai dar certo, ou não é bem assim? É um pouco mais complicado? Olha, não é bem assim, deveria, mas não é bem assim, porque finanças pessoais têm muito mais a ver com comportamento do que matemática. Se fosse só matemática, a gente diria, né? Olha, do seu salário, uma porcentagem X tem que ir para cá, outra para lá, outra para cá, não gasta além do que você ganha. Isso seria a receita, mas as pessoas não seguem porque elas seguiam muito mais pelo comportamento do que, na verdade, pelas suas posses, pela matemática. É aquele caso, né, da pessoa que sabe que não pode comprar porque não tem o dinheiro para pagar, mas ela está lá diante da vitrine dizendo, mas eu mereço, depois eu dou um jeito, né? Então isso tem muito mais a ver com comportamentos, por isso que as receitas muitas vezes não dão certo. Patrícia, nesse período, o governo federal concedeu alguns benefícios para a população, afinal, por causa da crise da pandemia. A gente pode analisar, então, como a postergação da prestação da casa própria na Caixa Econômica, isenção da conta de luz, dependendo ali da categoria, os benefícios, os R$600. Qual o melhor caminho para quem está recebendo esse benefício, tem direito a esse benefício, para quitar dívidas e reorganizar as suas finanças pessoais?
Bom, a gente tem que, na verdade, separar um pouquinho o conceito de cada um dos benefícios, né? O benefício de R$ 600, por exemplo, é um benefício concedido em dinheiro que a pessoa, teoricamente, pode fazer com esse dinheiro aquilo que ela quiser, né? Os outros benefícios, por exemplo, postergar o pagamento da habitação ou postergar o pagamento de uma conta de luz, eles são diferentes porque a pessoa vai arcar com esses custos, eles não foram abolidos. Então, é muito importante que as pessoas entendam como cada benefício funciona e o que é que vem depois que o benefício termina, porque eles não são perpétuos, né? Eles são temporários. Então, por exemplo, o benefício de R$ 600. Quem usou esse dinheiro para outras coisas, né, que não foram necessariamente essenciais, talvez não tenha se apercebido de que daqui mais um tempinho não vai ter mais esse benefício. Então, quem usou de uma maneira mais inteligente, usou sim para quitar uma conta, negociou o pagamento de algumas coisas que já estavam atrasadas antes de usar o dinheiro para comprar ou para contratar, né, empréstimos novos, esse tipo de coisa, fez um uso melhor. Agora, quem fez, né, quem tomou esses benefícios como líquidos e certos, né, e que não colocou na conta futura de que isso vai ser pago, vai ter mais problemas. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: primeiro, esses benefícios acabam. Então, como é que vai ficar o meu orçamento depois que esse benefício já não cair mais na minha conta? Como é que vai ser? Porque tem muita gente, por incrível que pareça, que já tem como certo aquele valor todos os meses, né? Ela ouve falar que pode ser que prorrogue, ela vai lá e já gasta por conta. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte: o seu orçamento tem que andar, ele tem que ser o suficiente para pagar todas as suas contas sem o benefício, porque o benefício, como a gente já falou, ele vai ser suspenso em algum momento. E essas contas também que tiveram o seu vencimento prorrogado, elas vão ter que ser pagas. Então, é necessário apertar agora o cinto, mesmo que tenha tido essa injeção de dinheiro, porque as contas futuras serão maiores. Você vai pagar aquilo que deixou de ser pago e mais a conta do mês. Patrícia, agora eu quero falar num público que infelizmente ainda é pequeno no Brasil, se a gente olhar como um todo, que consegue guardar um pouco de dinheiro. Mas infelizmente com a pandemia, essa prática de guardar o dinheiro está um pouco mais complicada. É importante tentar manter, mesmo diminuindo um pouco do que é guardado nas suas finanças pessoais, mesmo nesse período? Olha, a questão de poupar dinheiro, ela também tem muito mais a ver com o comportamento do que com o valor. Porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas o que eu posso guardar é tão pouquinho que não vale a pena. Ou então, elas não querem deixar de fazer alguma coisa no presente com aquele dinheiro para guardá-lo para o futuro. As pessoas não veem muita vantagem em deixar de gastar agora para poupar para uma eventualidade futura. E eventualidade não é só uma emergência, uma urgência, ou como as pessoas às vezes falam: eu vou ficar guardando depois para gastar com remédio. Não é só para isso. Muitas vezes o poupar é que vai fazer com que essa pessoa não se endivide no futuro. Então, por exemplo, quem já tinha antes da pandemia o hábito de poupar, fosse muito ou fosse pouco, ela passou ou está passando por essa situação de uma maneira mais leve do que quem não tinha dinheiro nenhum. Porque imagina, uma pessoa que não tinha dinheiro nenhum guardado e durante a pandemia ela perdeu o emprego, ela teve uma queda brusca de renda, o que ela faz? Ela se endivida, ao passo que a mesma coisa acontecendo com uma pessoa que tem lá uma reserva financeira, né, perdendo renda ou perdendo o emprego e ficando com zero de renda, tendo ali uma reserva de emergência, ela passa por essas situações, né, de aperto de uma forma um pouco mais leve. Então, o que é importante para o brasileiro entender é que é necessário, em primeiro lugar, ter o hábito de poupar. E o hábito de poupar, ele significa que você não vai gastar
com aquilo que não é necessário. Então, ele começa desde aquele momento em que você tem vontade de comprar alguma coisa, aquelas dicas, né, que as pessoas já conhecem. Antes de comprar, né, se pergunta, será que eu preciso mesmo disso? Será que eu não tenho, né, uma função melhor para esse dinheiro do que comprar isso? Será que eu já não tenho uma coisa parecida, encostada lá na minha casa? Será que esse dinheiro vai me fazer falta? Então, nesse momento, se a pessoa já começa a entender que ela não precisa daquela compra, que aquele dinheiro teria uma finalidade melhor, ela deixa de gastar. E isso é poupar. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é poupar. E a segunda coisa é investir, que é pegar esse dinheiro poupado e fazer render juros. Então, se o brasileiro tiver esse hábito, ele vai sim conseguir. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não guardo porque eu ganho pouco. Mas nós temos pessoas que têm salários considerados baixos e que conseguem guardar dinheiro, ao passo que a gente tem pessoas que ganham salários altos e não conseguem guardar nada. Então, está muito mais ligado ao hábito do que necessariamente ao valor. E o que a pessoa precisa entender é que se ela tivesse uma conta para pagar, se ela tivesse um boleto, ela ia dar um jeito de pagar. Ela ia se virar para pagar. Então, por que não criar aí um boleto imaginário para você se pagar? Quanto do seu salário é para você no futuro, para que você tenha realmente um futuro um pouco mais garantido, com menos aperto? Então, se a gente criar esse boleto virtual do eu futuro, então a gente consegue sim fazer uma reservazinha para nós mesmos um pouquinho mais para frente. E esse é um boleto bom de pagar. Patrícia, pegando essa frase sua aí no final do investimento, eu queria dividir essa nossa conversa em 2 pontos. Primeiro, para aquele investidor que tem um dinheirinho guardado, lembrando que também será possível ter o saque do FGTS, aquele trabalhador que poderia tirar ali pouco mais de R$1.000, mas ele é conservador, ou seja, ele tem medo das questões das rendas variáveis, prefere renda fixa. Nesse momento de pandemia, como que ele pode guardar o dinheiro para ele ter guardadinho ali, ganhar um pouquinho, que seja, mas ter a segurança? Bom, o brasileiro tem sim, em sua maioria, um perfil mais conservador. Então, o que a gente recomenda para as pessoas que tenham esse perfil mais conservador, que busquem mais segurança do que rendimento, são sim os investimentos em renda fixa. Agora, é importante dizer o seguinte: todo mundo deve considerar que precisa fazer uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Nós costumamos dizer que você deve fazer aí uma conta de todas as suas despesas mensais. Então, digamos que todos os meses você tenha R$2.000 em contas para pagar. A sua reserva de emergência, ela precisa ser de 6 vezes esse valor das suas despesas. Então, no nosso exemplo aqui, uma pessoa que paga, né, um total de despesas de R$2.000, ela deveria ter em renda fixa, ou seja, em segurança, o valor de R$12.000 investidos. Para que esse valor? Para que, havendo uma eventualidade, perda de emprego, um caso de doença, impossibilidade de trabalhar, essa pessoa tem aí 6 meses de contas pagas, garantido o pagamento de 6 meses, para que dentro desse período de 6 meses, ela volte a colocar aí, né, o carro nos trilhos, digamos assim, e não tenha que se endividar. Então, perdeu o emprego? Ok. Ela tem lá um colchão financeiro para os próximos 6 meses. Vai começar um negócio próprio, não sabe ainda quando vai começar a dar lucro? Tudo bem, ela tem 6 meses lá dessa reserva guardada. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Quem não tem essa reserva de 6 vezes o valor das suas despesas, deve focar nisso, em compor essa reserva, e não em querer ganhar mais rendimento investindo no mercado financeiro, né? Porque hoje a gente ouve muitas pessoas falarem: a bolsa está dando dinheiro, né? Tal investimento está rendendo mais. Mas a gente tem que entender que a prioridade é a segurança. Tem os seus 6 meses de reserva de emergência em renda fixa, aí sim você pode começar a investir no que a gente chama de renda variável. A renda variável pode apresentar, sim, maiores rendimentos,
Porém, renda variável sempre tem risco, coisa que na renda fixa não há risco. Por isso que a gente tem essa divisão. Então, o dinheiro que você precisa ter segurança vai na renda fixa. Ele vai render menos, mas ele é seguro, você não perde. Passou disso, aí sim você vai para a renda variável tentar ganhar um pouquinho mais. Agora, só para a gente fazer um adendo aqui, como a nossa situação mudou bastante depois de várias quedas aí da taxa Selic, hoje em dia, quem pode deixar o dinheiro lá na conta do FGTS deve deixar lá, porque o rendimento do FGTS está maior do que muitos outros rendimentos de renda fixa. Então, não precisa daquele dinheiro, não faz o saque, deixa ele lá rendendo, que a hora que você for sacar o seu FGTS, aí sim você vai ter um dinheirinho um pouquinho maior lá. Patrícia, você falou na renda variável, eu queria só falar rapidamente um pouquinho sobre isso, porque qualquer pessoa que for hoje buscar na internet para entender mais sobre ações, já que você mesmo falou, né? Todo mundo fala o boom da bolsa, o brasileiro está reconhecendo a bolsa, enfim. Se ele tem uma rede social, no dia seguinte vai aparecer para ele comerciais direcionados com inúmeros especialistas financeiros dizendo, olha, eu ganhei tanto, faça assim, faça assado. As pessoas têm que tomar muito cuidado quando for justamente trabalhar com ações, ou seja, colocar parte do seu dinheiro em ações. Não é tão simples quanto muita gente vende? Olha, eu costumo fazer uma analogia bem simples. As ações são como a faculdade. E o brasileiro, muitas vezes, quer entrar na faculdade sem ter passado pelo ensino básico. Então, é um caminho aí, né? Você tem que conhecer muito do mercado para que você tenha aí, né, um conhecimento suficiente para que você saiba escolher as suas ações. Quem não tem esse conhecimento para que ela, por si mesma, escolha as suas ações, vai ouvir o aconselhamento aí de especialistas que muitas vezes nem são especialistas, né? E o que a gente tem que considerar é que muita gente fala sobre o que tal ação rendeu o ano passado, o ano retrasado, nos últimos 3 anos. Sempre que se fala em rendimento passado, não significa rendimento futuro. Então, que uma determinada ação tenha rendido muito no ano passado ou que tenha subido muito nos últimos 6 meses, não é garantia de que isso vá continuar acontecendo daqui para frente. Ainda mais num cenário tão incerto como esse que a gente está vivendo hoje. Então, uma coisa que tem que ficar claro, né? As ações são a faculdade dos investimentos, então tem todo um caminho até chegar lá. E rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, então precisa estudar muito antes de entrar no mercado de ações. Patrícia, quero agradecer demais a sua presença aqui conosco e suas dicas valiosas para quem está em casa. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. Um forte abraço. Outro. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Cassiana Fernandes, economista-chefe do JP Morgan no Brasil e membro do Grupo Macro da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, e Patrícia Lages, comentarista financeira do Jornal da Record. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.